Olá, bem-vindos a mais um Primeira Pessoa exibido pela TV Brasil Pantanal. A minha convidada de hoje é fascinada por cores. Não se conforme em ser apenas mais uma pessoa nesse mundo. Ela tem que fazer uma grande diferença e certamente está conseguindo fazer isso. Nós vamos conversar hoje, ter uma conversa que certamente você vai gostar muito, vai ficar preso aí na cadeira acompanhando, com a artista plástica Ana Ruas. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Prazer enorme ter você aqui. Você era uma pessoa que a gente estava já procurando bastante tempo para conversar. Prazer é todo meu. E eu fico muito feliz, viu, da gente começar esse bate-papo. Ana, você é gaúcha. Sou gaúcha. De Machadinho. De Machadinho. Onde fica Machadinho no Rio Grande do Sul? Machadinho fica ao norte do estado do Rio Grande do Sul. Mas você só nasceu lá, Eu né? só nasci, fui embora com um aninho. Aí agora minha família mora em Lagoa Vermelha já há alguns anos. Então, nessa cidade, uma cidade... Eu imagino que quando eu nasci devia ter uns 1000 habitantes. Posso estar falando assim uma besteira, mas era... Bem pequenininha. Era bem pequenininha. Sua trajetória, você saiu de Machadinho, foi para Lagoa Vermelha, de lá... Foi ali que você descobriu a arte? Não, vamos ter que voltar um pouquinho. De Machadinho, minha família, antes de ir para Lagoa Vermelha, foi para São João da Ortiga. São João da Ortiga era uma cidade, um lugarejo na época de 500 habitantes. Menor ainda que Machadinho? 500 habitantes. E era um lugar que tinha 2 ruas. Uma igreja, uma ponta, uma escola em outra e as casas, né? Então eu passei a minha infância aí sonhando com cidade grande, inclusive, que o meu sonho era morar num lugar onde tivesse muitas luzes, né? Que fosse uma cidade grande. E eu comecei assim me interessar pela arte, pelo desenho, porque minha mãe soube conduzir muito bem quando percebeu que eu gostava de desenhar, por exemplo. Então ela, como professora alfabetizadora, me emprestava os cadernos dela para eu enfeitar. Quando tinha um cartaz eu fazia. E ganhei um concurso na escola com 10 anos, que eu acho que foi o máximo, sabe, para mim. Tenho diplominha até hoje. Você guarda essas coisas. Mas eu conheci tinta com 8 anos de idade, porque nesse lugar não tinha tinta. Né? Então era tinta de tecido que minha mãe comprou, as 3 cores primárias, mais o branco e o preto. E ela esticava um grande pedaço de algodão na mesa e aí eu pintava, fazia os desenhos. E depois disso, então, nós pedimos para o marceneiro fazer o que seria o chassi e com taxinha eu prendia. Então, as minhas primeiras telas foram feitas dessa maneira. Você mesmo que chegou lá e botou a mão na massa e falou, vou fazer a porque tela. tinha uma prima que pintava, que morava em Lagoa Vermelha. Aí, com 15 anos, nós mudamos para Lagoa Vermelha, onde minha mãe está até hoje. E lá eu fui fazer, na época, era o curso normal, que minha mãe achava que eu deveria ser professora, né? Eu fiz o curso normal e nessa escola tinha uma freira de 80 e poucos anos que dava aula de pintura. Então eu fiz 2 anos e meio, 3 anos de pintura, aquela pintura bem acadêmica, com tinta a óleo e tal. E aos 17... um pouquinho antes dos 15. Aos 17 eu entrei na Faculdade de Artes Visuais em Passo Fundo, que é vizinha de Lagoa Vermelha. Foi onde eu me formei. Me formei com 22 anos. Era um curso que era licenciatura e bacharelado, né? Contemplava isso. E aí quando eu me formei, eu já queria ir embora. Falei, mãe, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. Você não se continha em ficar Só ali. que aí eu já pintava a parede. Eu já pintava paredes assim, porque... uns 2 anos depois que eu já estava na faculdade, minha mãe acordou assim e a sala estava inteira pintada. Eu já aprendi perspectiva na faculdade e resolvi pintar um caminho assim com árvores e tal, colocar em prática, afinal, o que eu tinha aprendido. Dentro né? da sua casa. Dentro da minha casa. Aí aconteceu uma coisa interessante, porque eu tinha que pagar a minha faculdade, eu estudava na cidade vizinha, uma faculdade particular. Então, eu pintava um pouco de tudo. Eu pintava painéis para festa de aniversário, um painel na sorveteria. E certo dia, uma senhora, que na época ela era delegada de ensino, amiga da família, chegou para o prefeito e falou assim, olha, você precisa pintar um hall aqui, fazer uma pintura aqui, e ela sabe fazer. Aí ele pediu um projeto. E eu cheguei lá na prefeitura e ele veio o projeto. Eu peguei
uma folha em branco, e eu falei assim, ó, fui fazendo bolinhas. Aqui vou falar sobre a religião, aqui vou falar sobre a economia, aqui sobre a cultura. E ele olhou para mim e falou assim, e aqui eu vou te dar um baldinho de tinta para pintar de branco, senão ficar bom, e a senhora vai ser responsável. Eu só vou te dar oportunidade para você pintar, porque eu tenho consideração essa senhora. Então você já queria pinta. fazer uma intervenção. Aí ele liberou 7 metros por 3 de altura, colocaram lá um andaime e eu fiquei uma semana pintando. E ficou bacana e tá até hoje lá. Até hoje? É, até hoje. Ana, então, de onde vem essa sua inquietude? Você, quanto você tem de altura? 1,62,5. Ah, eu adoro e-mail. Bom. Esse meio é tão precioso, né? Diz que vai diminuindo com o tempo. Você é uma pessoa assim, com um porte físico magrinho, uma mulher, não é uma mulher grande, vamos dizer assim, mas você é tão grande na tua obra, naquilo que você coloca para fora, você é de uma inquietude, de uma vontade e de realizações tão bacanas. De onde é que vem tudo isso? É da família? Foi no que você foi vendo, foi aprendendo? Onde é que surgiu essa Ana Ruas artista? Olha, eu lembro que lá no São João da Ortiga da Vida, de vez em quando aparecia por lá uns vendedores de reproduções de obras de arte, né? E aquelas reproduções, minha mãe comprava às vezes, e eu ficava horas parada olhando como será que aquele artista fez aquele menino com reflexo na água, entendeu? Como que era aquilo, né? Eram os questionamentos que eu fazia para minha professora de artes que não sabia responder, para minha mãe que não sabia responder. Mas assim, eu acho que a questão de fazer desenhos grandes ou de fazer coisas assim meio fora de uma proporção normal, é que para mim é muito difícil fazer esse movimento aqui, ó. Acho que eu sou muito assim, né? Você tem que ganhar espaço, eu né? preciso de espaço. Hoje, depois assim de conversar muito comigo mesmo e com pessoas que acabam dialogando com a minha obra e falando dela, e criando questionamentos sobre ela, hoje eu sei que a minha obra, ela fala essencialmente de lugar e de espaço. Ela sempre fala disso. Esse é um assunto que permeia todo o meu trabalho. Se você for pegar o trabalho que já realizei em Viaduto, se você for entrar no meu ateliê, esse tema está presente na minha vida, né? É o lugar e o espaço, sempre. Então, se é lugar e espaço, eu não posso fazer nada pequenininho. Ela tem que tomar conta das ruas, por isso mesmo o nome dela é Ana Ruas. É uma coincidência. Não tem como, quer dizer, ela não consegue ficar comprimida, apertada, ela precisa realmente se expandir. E ela está fazendo um trabalho que eu considero fascinante, que é justamente multiplicando essa informação, a arte por meio das crianças, né? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai continuar conversando aqui com a Ana Ruas, e esse trabalho que ela faz no ateliê dela, que ela inaugurou agora no último mês de agosto, um presente para Campo Grande na semana de aniversário da capital. O trabalho que ela faz com a criançada é fascinante. Já já a gente volta com mais Primeira Pessoa com Ana Ruas. De volta com Primeira Pessoa, nesse segundo bloco, conversando com a artista plástica Ana Ruas. No intervalo, a Ana me mostrou o tamanho da mão dela. Mostra aqui de novo, Ana, achei tão engraçado. Como é que é? A mão é muito grande. Ela se considera como uma mulher de mão grande, assim, de mãos acima do normal pro tamanho dela. E é por isso que você está banada, né, Ana? Assim, falou, pegou no microfone, mas isso é sinal que a sua alma quer se libertar, né? Precisa. Precisa. Por isso mesmo, você montou o seu ateliê. Isso. Né, o ateliê Ana Ruas, eu repito, foi inaugurado no último mês de agosto. Ela deu de presente esse espaço para Campo Grande, né, comemorando já o aniversário da capital. Ana, a tua proposta é fazer desse espaço um grande caldeirão lá de discussões. Está aberto para todas as pessoas, é isso? Isso. A arte, ela não fala de arte, a arte discute assuntos, né? Então, este ateliê é um ateliê aberto. O que seria nesse momento? Como poderia falar um ateliê aberto? É um ateliê que recebe pessoas, que quer dialogar com profissionais de diferentes áreas e que traz algumas atividades que possibilitam isso.
Eu quero, neste ateliê, pessoas que nunca saíram de casa com interesse ou com a intenção de ver arte, mas vão discutir assuntos pertinentes a ela, mas que também vão ver arte. Colocando isso em termos práticos. Nós temos, por exemplo, um curso de História da Arte com a professora Maria Adélia Menegasso, que oferece um curso, por exemplo, Arte e Seus Assuntos, um curso de 3 dias. Este curso é para pessoas, tem pessoas assim, tem médico, pecuaristas, pessoas de todas as áreas, que apreciam estar no museu ou veem arte, mas não sabem falar dela ou têm até vergonha, às vezes, de falar. Outra proposta é o Café Filosófico, que acontece sempre a última sexta-feira do mês, onde existe um convidado que provoca uma discussão. Né? Nós tivemos o primeiro, por exemplo, era um físico falando de tempo e um sociólogo falando de espaço. Né? Lógico. O primeiro tinha que ser assim. não podia ser diferente. O segundo foi um filósofo, o professor Josimar, falando de filosofia em questões do cotidiano. Então, assim, são pessoas que não saíram neste momento, naquela ocasião, para ver arte, mas vão entrar num ambiente que só respira arte. Isso é muito bom. E abrir as portas para todas as pessoas é realmente uma arte, né? Porque você tem que gostar de receber, tem que gostar de conversar. E você faz esse trabalho também pensando nas crianças. Você tem ali a oficina Educando o Olhar, que continua sendo às sextas-feiras? Sextas-feiras ou sábados também. Então, São 2. Crianças do ensino fundamental. Isso. Como é que funcionam essas oficinas? Em primeiro lugar, educando o olhar é um termo, não foi inventado por mim, é um termo que é bastante discutido hoje na questão da arte e educação, mas eu coloquei esse tema porque eu tenho como objetivo acabar com alguns estereótipos. Né? Por exemplo? Por exemplo, acabar com aquela casinha, aquela arvorezinha que é um carimbo mental nas pessoas que foi feito comigo quando criança, né? Que eu tive a oportunidade de estudar arte e tudo mais, mas não é justo que os nossos filhos hoje também só tenham essa imagem, né? Não, numa era onde a tecnologia, o acesso à informação está aí para todo mundo. Quando eu faço uma proposta de educar o olhar, eu faço uma proposta onde eu posso fazer com que a criança perceba que aquela arvorezinha não existe, mas que existem diversas outras arvorezinhas. Uma das propostas, por exemplo, assim, olha, eu mostro para ela uma folha de coqueiro e explico por que aquela folha de coqueiro tem folhas finas, por que uma folha de jabuticabeira tem folhas grossas, e coloco o agrônomo para explicar para elas por que tem isso e tem aquilo. Aí na hora que elas começam o desenho, elas não vão desenhar a arvorezinha que parece uma nuvenzinha em cima de um caule. Não existe essa arvorezinha. Eu quero que elas percebam que as árvores elas nem sempre estão retinhas, que estão tortinhas. Né? Começar a perceber coisas que são as sutilezas da vida. Se você não percebe essas sutilezas, cadê a poesia? Né? Não, cadê a vida? Cadê a vida, né? E assim, mostrar conceitos de coisas, né? Eu conto uma história para todo mundo e não vou poder deixar de contar aqui. A minha filha me presenteou com um comentário. A Helena? A Helena, de 6 anos, ela estava com 5 anos, ela pegou uma agenda minha, arrancou a folha, como se não tivesse papel suficiente para desenhar, né? Arrancou a folha e falou assim, vou fazer um desenho. Aí ela fez lá, ó, essa aqui é a mamãe sereia, essa é a filhinha sereia, esse é o golfinho e essa é uma baleia. Eu falei, tá. Aí quando eu falei, tá, ela olhou para mim e amassou esta folha. Aí eu fiquei espantada, mas por que você fez isso? Aí ela falou, não se estresse, mamãe. Aí ela desamassou devagarinho para não tirar o amassado e falou assim, é para te mostrar como que se faz águas cristalinas. Com 5 anos de idade? Aí eu falei, ai filha, quando eu fiz assim eu tinha achado o máximo, né? Aí não contente, ela fez um desenho assim, como se fosse um losango, achando que eu que eu não tivesse entendido. Falou, tá vendo? Cada partezinha dessas é de um dobradinho, que é do brilhinho da água, mamãe. Gente, então, você como mãe falou, meu Deus. Pra mim, eu coloquei, moldurei, né? Claro. Porque se a gente consegue fazer as crianças perceberem isso, né? Essas possibilidades, né? Isso é muito conceitual, essa percepção dela, é poético isso, né? É maravilhoso. Então, assim, eu quero educar o olhar nesse sentido. Quando eu levo as crianças lá para estudar
arte rupestre, como foi o caso, ao invés de falar para eles como que pintava, etc., eles chegaram, tinha a terra, eles tinham que peneirar a terra, cada uma ganhou um ovo, um pedaço de cascalho, onde tinham que pintar em cima desse cascalho com palito. Quer dizer, eu começo a pensar na arte rupestre da pré-história, vivenciando isso, né? Não, é maravilhoso. Ana, você está com um projeto também, A Cor de um Sonho, para a gente finalizar esse bloco aqui. São obras produzidas por crianças de instituições de acolhimento, ou seja, que estão em orfanatos. Queria que você explicasse para a gente rapidamente como é que surgiu essa ideia. A doutora Ariadne Cantu me convidou para participar e nós teríamos como eixo temático desse projeto o livro Enquanto Mamãe Não Vem. De autoria dela. De autoria dela. Então, essas crianças, durante 4 dias, passaram pelo ateliê, grupos de 15 a 20 crianças, e partindo da observação de um grande labirinto que está desenhado no ateliê, elas falavam de sonhos, onde elas estariam em uma ponta do labirinto e o sonho estaria no final, né, na chegada. Aí, né? E o que elas retrataram, a maioria como sonhos? E 90% delas retrataram a mamãe e o papai lá no final, que seria então, a cor de um sonho seria exatamente esse caminho todo, né? Que cor tem esse sonho, né? Que caminho eu tenho que percorrer, né? E aí foi produzido um livro com as obras dessas crianças. Este livro, na verdade, o que aconteceu? Nós pegamos esses desenhos todos, que estão no papel, na folha A3, sujinhos, do jeitinho que eles estavam, e esses desenhos foram encadernados e junto deles tem um texto meu, um da Ariadne, de uma psicóloga, e algumas citações algumas não. Todos os desenhos têm uma citação sobre uma frasezinha sobre aquela criança que desenhou aquele desenho. Então tem citações como: olha, tia, aqui sou eu e minha mamãe lá longe. Ou então, tia, aqui a passarinha com os ovinhos dos passarinhos que vão nascer. Então, tudo está linkado com o tema que eles no dia a dia transborda a personalidade dessas foi crianças, bem emocionante. Né? Foi bem emocionante. Ana Ruas, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo que parece que corre, né? Porque tem tanta coisa para a gente conversar com ela. Sabia que ela começou a fazer rally? Vamos conversar daqui a pouco sobre esse e muitos outros assuntos com a artista plástica Ana Ruas. Até já. De volta com Primeira Pessoa, conversando hoje com a artista plástica Ana Ruas. Ana, eu vi uma foto sua no Facebook, você estava dirigindo um Jeep num rally. Você resolveu se render a uma trilha, né? Um rally, vamos colocar rally. Como é que é essa história? Meu marido, Alexandre, né? O amor da minha vida. Ai, que lindo! Ele participa já há uns 3 anos do Clube Amigos do Jeep. Então ele participa dessas aventuras todas no Pantanal. E as mulheres sempre participam da trilha do batom. E eu nunca tive assim coragem de participar. E neste ano eu participei, então, e adorei, né? Quem é que foi no Jeep? Eu, meu marido e os meus 2 filhos. Seu marido estava onde no Jeep? Olha, num determinado momento a família toda estava em cima e eu estava pilotando o Jeep em lugares que eu nem imaginava. Como é que foi essa experiência, hein? Foi muita adrenalina, foi muito interessante porque eu não esperava curtir tanto, né? Aí eu passei, na verdade, a entender por que eles gostam. E por que eles gostam? Porque o bacana mesmo não é estar na carona, estar de Zequinha, como eles falam, abrindo porteira e tudo mais, né? É estar pilotando a máquina, né? Então acho que eu curti por causa disso. Eu estava no comando, pilotando. Seu marido te deu muita recomendação, assim, na hora que você foi pegar o Jeep? O que ele falou pra você? Todos eles têm muito ciúmes, né, da máquina lá. Então, mas foi bacana. Eu acho que todos eles cederam os Jeeps, isso já é... E eles vão dando as dicas, porque a experiência está com eles, claro, né? Claro, com certeza. Na hora que entra nos lugares com muita água, entra água dentro do Jeep,
teve uma descida terrível, que eu não acreditava que eu estava descendo, eu gritava lá de dentro, e falei, pode ir, toda a família em cima. O seu menino de 8 e a sua menina de 6. De 6. O Gabriel, o Gustavo, né? Gustavo de 8 e a Helena de 6 e o Alexandre em cima do Jeep ali, e você louca pilotando. Pilotando. E vai repetir? Vou. Ah lá, tá vendo? Desde que seja uma trilha assim, fácil. Agora, a trilha do batom. Essas trilhas de 3 dias. Não é com você, não. De quebrar Jeep, dormir no mato, aí não. Não, se é pra dormir fora, ela não vai. Não. Ana, você veio visitar Campo Grande, veio passear aqui e resolveu ficar. Foi amor à primeira vista? Foi. Eu, em 96, vim visitar a minha amiga. Eu estava voltando dos Estados Unidos, onde eu morei 1 ano e 3 meses. E a minha amiga, Inês Soares, minha comadre, quando eu estava voltando, ela falou, antes de você voltar para São Paulo, porque antes eu morava em São Paulo, vem para Campo Grande, fica um mês aqui. Aí eu vim para Campo Grande, fiquei na casa dela 8 meses. 8 meses? Não, vou ficar assim uns dias, 8 meses. A casa dela, das irmãs, né, maravilhosas, da tia Deia, que é uma mãezona fantástica. Família também, Marília. É minha família, né? A minha família aqui. Então, eles me acolheram. E já assim, no primeiro mês, eu montei a primeira oficina de arte numa escola que foi na Escola Metropolitana. Expus no Museu de Arte Contemporânea, era ainda lá na Calógeras. E as coisas foram acontecendo. Quando eu me toquei, eu estava aqui. Sua vida já estava ganhando aqui, cores e formatos aqui. E aí eu percebi num determinado momento que aqui seria um lugar das oportunidades. Que voltar para São Paulo seria, além de retomar tudo novamente, seria muita burrice, porque tinha coisas para se fazer aqui, tinha sim espaço para mim. Então, a Campo Grande, eu sempre falo que tem uma gratidão muito grande, porque a Campo Grande abriu as portas para mim, né? E aí eu fiquei, 4 anos depois conheci meu marido e nessa brincadeira estou 16 anos passeando. Tem 2 filhos campo-grandenses? 2 filhos maravilhosos, então não... Ana, você é uma pessoa que gosta de ter as pessoas perto de você, tanto que no seu ateliê você abre também espaço para hospedar artistas plásticos, né? O meu primeiro hóspede foi o Ricardo Martins, um designer que veio para Campo Grande agora em novembro, e ele se hospedou lá, fez uma palestra maravilhosa para 60 pessoas sobre design. Então, assim, eu quero sim estar próximo das pessoas e tem um cantinho bem charmoso para quem for convidado, para quem quiser estar presente, ali, não respirar aquele ateliê. E uma questão importante também que eu considero é o seguinte, o trabalho de ateliê, por si só, é um trabalho bastante solitário. O artista ele tem um trabalho de pesquisa e tudo mais, mas só o ateliê é um trabalho solitário. No momento que eu faço o ateliê aberto, eu tenho possibilidades de, além de mostrar o trabalho, de ter o olhar do outro, porque o olhar das pessoas faz com que minha obra também se complete, né? Então, para mim, é muito interessante esse momento. O que faz de um lugar o nosso lugar? O que faz da cidade a nossa cidade? O que é um lugar e o que é uma cidade? Que espaço eu ocupo? Que lugar no mundo Campo Grande ocupa? Eu, como habitante desse lugar, o que faço para merecer esta ocupação? São questionamentos de Ana Ruas. Você já conseguiu a resposta para todas essas perguntas? Todas não. Estou aí. Você continua procurando a resposta? Eu continuo procurando. Eu só penso que o lugar é da maneira que nós decidimos que ele seja. Então, nós não podemos esperar pelos outros, nós precisamos fazer também a diferença nesse lugar para que ele seja do jeito que a gente quer que seja. E a sua arte, ou a arte que você permite que essas crianças, pessoas de todas as idades, de todas as formações, de todos os lugares, vivenciem e passem a respirá-la, né? Cada um da sua maneira. Você acha que essa arte é uma das portas fundamentais para abrir essa percepção para as pessoas, para se enxergarem ocupando um lugar no mundo? Eu acho que sim, eu acho que ela permite reflexões, né? Assim como a música faz com que a gente pare para pensar, uma poesia,
não é? Uma pintura, ela pode provocar inúmeras reflexões. Eu acho que a arte, ela vem com o papel, além de questionar diversos assuntos e dialogar com diversos assuntos, é fazer você voltar a pensar nas sutilezas, que é o que dá sentido à vida. E eu acho que o que está faltando, né? É, parar de repente. Né? Um olhar para o outro, né? Um olhar para o outro. Se preocupar com o outro, né? Levar valores positivos para o outro, poder arrancar de si próprio valores positivos ou implantá-los. Né? Agora, essa questão de lugar é interessante também. O ano passado esteve aqui em Campo Grande uma crítica de arte, a Janaína Mello, que é de Belo Horizonte. E eu levei ela até o ateliê estava em construção ainda, e nós também participamos de um bate-papo muito bacana, um curso que ela deu na Fundação de Cultura, e aí as pessoas falavam assim, não, a arte está no eixo Rio-São Paulo, isso, aquilo, aqui é difícil, né? Aí ela fez um comentário que para mim foi um presente, sabe? Eu acho que isso vale para várias pessoas, assim, para pessoas de diferentes áreas. Ela falou assim, vocês não têm noção do que significa viver na borda e não no centro. Então, assim, o que isso significa, né? O que esse espaço poderia significar em São Paulo, né? E o que pode significar aqui? O que você, como apresentadora aqui, significa aqui, né? Nós estamos na borda, nós estamos no lugar da oportunidade. E a gente não troca esse lugar por nenhum nada. outro. Não. Que Deus te abençoe. Obrigada, Ana Ruas. Obrigada a você. Você com as suas mãos imensas, faz uma arte imensa também, ocupando espaços imensos e certamente com uma imensa importância para as pessoas. Muito obrigada, Ana. A gente volta no próximo Primeira Pessoa. Um abraço para você, obrigada por estar aqui com a gente.